Então, essa é uma questão típica da prova, né? Isso toda a prova cai, porque as projeções ortográficas, conforme a NBR 10067, ela é fundamental, né? Não tem como não fazer. O que eles vão fazer é o seguinte: vão fazer as linhas auxiliares, essas linhas auxiliares com lápis mais duro, e quem for usar o desenho assistido vai usar linha mais fina, né? E vai fazer as linhas auxiliares, só que essas linhas auxiliares não devem ser apagadas. Eu vou fazer ela aqui um pouquinho mais escura, ó, né? Tá certo? Ela não deve ser apagada. É uma linha de referência. Eu fiz a mão livre, mas vocês não vão fazer a mão livre. Vocês vão fazer com régua, esquadro, AutoCAD, sei lá. Então, essas que são linhas auxiliares, né? Linhas auxiliares que ajudam na definição do desenho, não vão ser apagadas, não podem ser apagadas, para eu poder saber se vocês efetivamente entenderam a proposta da norma, né? Então ela não vai. Então tá lá, tá as linhas auxiliares, todas elas, né? Depois eu vou fazer o traço definitivo, aí sim, com um lápis 2P, e para quem for usar o AutoCAD, uma linha mais grossa, né? Preta, não cinza, e aí eu vou fazer. Esse é o desenho e as linhas ficam. Tá certo que eu exagerei aqui Exagerei um pouco no erro das linhas ali, né? Tá certo? Mas as linhas auxiliares, né? Essas mais claras, elas ficam, viu? Elas não tiram, não. É que eu fiz a mão livre, mas são linhas que ficam no desenho. No AutoCAD, eu simplesmente eu vou dizer para ele, ó, não imprima ou esconda essa camada. Então, no AutoCAD, porque é simples. Detalhes, né? Veja, você vai ter que representar as dimensões. Então você, aqui não está escrito, mas eu vou colocar, você tem que, né, escolher uma escala, fazer a cotagem. Aí na hora da cotagem eu vou usar um... Deixa eu pegar um cinza bem clarinho. Um cinza bem clarinho. Então, na cotagem, eu vou fazer o quê? Tá lá. Se você pegar a 10068, que fala sobre cotagem, vai dizer exatamente como é que você tem que fazer, o que você deve cortar, quais são, aonde começa, aonde finda, né, as dimensões. Né? Onde finda, onde começa as dimensões. O que pode e o que não pode cruzar, que tipo de linha pode cruzar, que tipo de linha não pode cruzar. Muito bem, então veja, eu fiz as linhas de chamada, né? Essas são linhas de chamada, olha, linha de chamada, linha de chamada, linha de chamada, tá certo? Linha de chamada. Percebam, a linha de chamada não toca a peça. Isso é a norma que diz, não sou eu. A linha de chamada não toca a peça, certo? Olha lá, nenhum caso ali toca a peça. Não toca a peça. Esse cuidado tem que ter, e eu vou
prestar atenção nesses detalhes, tá certo? É isso, porque isso está claro da norma lá. Uma outra coisa é fazer a representação do início e fim da medida. Então a norma é o seguinte, ó, é uma seta, né? Não é flecha, é uma seta e pode ser também um traço diagonal. E a norma diz que isso aqui tem que ser divergente, tem que ser para fora, sempre que possível, né? Sempre que possível. Então, isso aqui, beleza, né? O que eu não vou considerar é assim, ó, aquela linha, assim, quando faz assim, né? Quando faz assim, né? Esses daqui, olha, eu vou descontar ponto disso, né? Eu vou descontar ponto disso aqui. Outra coisa que eu mostrei aqui foi a linha de centro ou eixo de simetria. Isso aqui diz que o lado direito e o lado esquerdo são iguais. Então, a norma diz também que eu não preciso cotar duas vezes a mesma medida, né? Então, com base nessas medidas que vocês têm, com essas medidas que você tem aqui, né, e a escala, vocês vão colocar a medida. Vamos supor que eu tenha optado por uma escala de 1 para 10. Né? Então, o que é 100 aqui, olha. Né? Então, o que é 100 aqui? O que é 100 aqui, na escala de 1 para 10, vai ser 10. Né? Vamos supor que é milímetro, vai ser 10. Então, vou vir aqui, ó, a medida total é 10. 4 nessa dimensão. Então, veja, não tem cota repetida. Aqui no desenho tem cota repetida para poder explicar, né? Para poder explicar, né? Tá? Tem cota repetida. Mas no desenho final não pode ter cota definida. Então veja, cuidados. Quais são os cuidados? Então, não pode encostar o valor na linha, não é? Não pode encostar o valor na linha, não pode encostar o valor na linha. O valor tem que estar sempre entre as linhas. O valor não pode estar embaixo, né? Não pode estar embaixo. Não pode cruzar, essa linha não pode ser aqui, ó, 3 aqui, 10 aqui, isso não pode acontecer. Então, tudo isso está bem claro na norma. Né? Então, eu vou deixar claro